Que a paz de Jesus esteja conosco nesse momento, que vamos iniciar mais esse Evangelho dessa noite abençoada, agradecendo a Deus pelo trabalho, por esse dia abençoado também, junto com a família, trabalhando, interagindo com as pessoas. Isso é muito gratificante para todos nós. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais do Evangelho, e quem gostar de compartilhar desse Evangelho, né, é muito importante. E também quero fazer um convite nesse momento, para as terça-feira, às 20 horas, nós temos um estudo da doutrina aqui na nossa casa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Então o tema dessa noite vai ser muito importante, que é a influência da doutrina espírita, do espiritismo, no progresso humano. O que a doutrina vem contribuir conosco nessa jornada aqui na Terra, nesses momentos tão difíceis que estamos passando, nessa transição planetária. E na pergunta, então, que nós vamos hoje trabalhar, na pergunta do Livro dos Espíritos, na terceira parte, 799, que nós vamos trabalhar um pouco nessa questão do Livro dos Espíritos. De que maneira o Espiritismo contribui para o progresso? Essa é a pergunta. A resposta: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz que os homens compreendam aonde se encontram os seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem permanecerá melhor, que, por meio do presente, ele é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas e castas e cores, ensinada aos homens a grande solidariedade que há de unir como irmãos. Importantíssimo essa pergunta e essa resposta do Livro dos Espíritos, porque o maior desafio do ser humano na Terra é vencer o materialismo. Porque nós perdemos todo quase o nosso tempo da nossa existência com as ilusões do mundo e atrás do material. E sabemos que nós não vamos ficar aqui para sempre. E nós sabemos também que é tão rápida a nossa existência aqui, tão transitória, tão passageira, e nós ficamos aí agarrados com as coisas materiais, que amanhã já não é mais nossa. Isso aqui está temporariamente em nossas mãos, porque é um depositório que Deus confia em nossas mãos temporariamente, mas depois tem que deixar isso aqui. Outros vão continuar toda a tarefa, desde as profissões. Quando nós vamos embora, tem outros que vão nos substituir, continuando as profissões, o conhecimento. Nada para. Tudo vai crescendo e se transformando dentro da lei do progresso, que é a lei de Deus. E nós vamos vencendo as nossas imperfeições, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, as nossas ambições materiais, né? A nossa separação entre nossos irmãos, que antigamente muito difícil se misturava uma raça com a outra. Era um desafio muito grande, principalmente as cores, né? Hoje já os brancos com a raça negra, com a raça amarela, hoje já está se integrando mais, se juntando mais. Antigamente não acontecia isso aí. Cada um estava dentro daquela casta, né? Daqueles sistemas que não abriu mão de nada. Mas hoje tudo está contribuindo, até o esporte. Quantas pessoas aqui do Brasil, de cor,
né? Casa com outras pessoas da Europa. Isso aí é um progresso. E saem uns filhos tão bonitos, né? O moreno com o loiro, quando os filhos vêm, é tão fantástico, né? Isso aí é progresso também. Isso aí é solidariedade. É vencer os preconceitos de raça e de cores. O que está acontecendo hoje? Isso. Por quê? Por causa das migrações, dos refugiados. Quantos refugiados vieram para o Brasil? Quantas migrações estão aqui de outros países, tudo junto e misturado aqui no Brasil, e vivendo muito bem, porque nós respeitamos uns aos outros. Isso é muito importante. O Brasil está dando um exemplo para o planeta Terra, porque vem irmão de todos os países aqui, e aqui evolui, cresce, não é? Desenvolve as suas capacidades espirituais e ajudamos uns aos outros. Com a experiência que trazem de outros países, com o progresso que já adquiriram, vamos se ajudando. É assim que vamos contribuindo, evoluindo, progredindo sempre. Assim vai ser o planeta Terra. E cada vez aqui vai ser melhor. A humanidade pensa que tem fim do mundo. Não existe fim do mundo, gente. Fim do mundo material não existe. Existe sim o melhoramento do nosso planeta, o progresso de nosso planeta. Quem hoje não está sentindo um progresso que está dentro dos nossos lares, no nosso conforto? Quanto que evoluiu a medicina para nós ajudarmos? A filosofia de vida, quanto que está melhorando essa fraternidade entre nós, seres humanos? Isso é progresso, isso é evolução. Isto é o terceiro milênio que nós estamos aguardando para nós vivermos um paraíso aqui na Terra. Mas para nós vivermos esse paraíso na Terra, nós temos que construí-lo. O que nós vamos fazer aqui? O que Deus aguarda de nós, de Jesus? O nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, a nossa solidariedade entre os povos, para nós construir esse planeta, uma nova Jerusalém, no futuro, que Jesus prometeu. E nós vamos ter que construir isso aqui. Eu quero ir para o céu. Ir para o céu aonde? A casa do Pai é todo o universo, e aqui também. Agora nós temos que cuidar dessa casa que Deus deu para nós cuidarmos, que é esse planeta Terra. Cuidar da natureza, das águas, das florestas, dos animais, e principalmente para os seres humanos, viver mais solidariedade, com essa solidariedade mais coesa, mais perfeita, né? Se interagindo mais um com o outro. Isso é que Jesus espera de nós. Por isso que ele deixou o maior preceito para nós na terra, e a maior virtude: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo e como vos amei. E isso é a proposta que Jesus deixou. A influência do Espiritismo no progresso. O Espiritismo tem influência nesse progresso aqui na Terra? Na pergunta 768, no Livro dos Espíritos, continuando: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado com crença somente por algumas pessoas? Que pergunta fantástica! A doutrina espírita vai crescer em números aqui na Terra? Evolução em números? De adepto? Sim, vai ser para mim total no futuro, o Espiritismo. Porque o Espiritismo é o cristianismo, gente. O Espiritismo não é religião. O Espiritismo é doutrina que estuda a doutrina do Cristo, que estuda a religião do Cristo. Para nós aprendermos a amarmos uns aos outros e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, vai fazer a diferença o Espírito na Terra? Vamos lá. Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade. Veja bem, nova era de progresso na Terra, entre nós seres humanos, porque está na natureza. Chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Vejamos bem, terá, no entanto, que sustentar as grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há
como dissimular, né, a existência própria. Por outra causa, inteiramente imaterial. Nós não podemos ficar eternamente grudados nesse materialismo aqui. Nós temos que saber que nós temos que dividir o pão. Nós temos que dividir os conhecimentos. Nós temos que dividir o nosso amor. Isso que nós temos que aprendermos. Dividir tudo, né? Orar um pelos outros. Isto é progresso. Isso é progresso, né? Não esconder os pensamentos. Trazer para fora, né, esses bons pensamentos que todos nós temos dentro de cada um de nós. Vamos lá. Porém, como virão a ficar isolado, quem não acompanhar o progresso vai ficar isolado. Seus contraditores, os seus negadores, e serão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornar ridículo. Já pensou se nós tivéssemos aqui hoje só falar do paganismo, do que se fazia no paganismo? Ninguém nós ia nem escutar. Nós evoluímos muito do paganismo para cá. Por isso que veio o cristianismo, para matar, né, aqueles hábitos, costumes, né, do paganismo. Vários deuses queimavam as pessoas, ofereciam para os deuses, os animais. Quanto que nós evoluímos, gente? Jesus falou, não, a maior evolução do ser humano é amar uns aos outros. Esse é o progresso. É que nós estamos iniciando essa grande jornada na Terra, não é? As ideias, só com o tempo se transformam, só com o tempo, gente. Ninguém fica santo do dia para a noite. Nunca de súbito, de geração em geração. Ela se enfraquece e acaba por desaparecer paulatinamente com que as professam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos, por outras gerações, imbuído de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo, não há hoje mais quem o professe, as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda resta vestígio, que somente a completa renovação das raças constitui apagar essa ignorância, né? Esses costumes bárbaros que nós possuía no passado. E hoje nós estamos se libertando, procurando primeiro lugar na Terra. Cada um de nós, ser humano, nós temos que conscientizar de uma coisa. Primeiro lugar, nós temos que amar a Deus, sobre todas as coisas. E segundo lugar, amar nós mesmos. Amarmos nós mesmos. Enquanto nós não amarmos a nós, quem vai nos amar? Se nós não gostarmos de nós, quem vai gostar? Se nós não desenvolver a nossa capacidade, nossa inteligência, quem vai desenvolver por nós? Podemos ter um auxílio, mas a nossa parte é nós que temos que fazer. Não tem ninguém que vai levar nós aos céus. Nós vamos ter que caminhar com as nossas pernas, com nossos esforços, aqui nessa escola abençoada. Vamos lá. Vamos lá. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restava vestígio que somente a completa renovação da raça conseguiu apagar. Assim será com o Espiritismo. Quantos mais de 2 milênios nós levamos caindo e levantando, cambaleando, errando dentro do cristianismo, porque nós nunca entendemos a doutrina do Cristo, nunca botamos em prática. Agora o Espiritismo vem com os ensinos dos Espíritos Superiores para nós botar em prática. Botar em prática o quê? As leis de Deus. As leis que Jesus deixou, que é a lei do amor. Agora nós começamos a entender. Para começarmos a aprendermos a gostar de nós mesmos. Porque se nós gostássemos de nós mesmos, nunca ninguém suicidava. Por que a pessoa se suicida? Porque ele se desgosta da própria vida e fica numa depressão que nada mais presta para ele. Nada mais consola ele.
Por falta de conhecimento espiritual. Tem tudo material, mas não tem o espiritual, que é o verdadeiro tesouro que está dentro de cada um de nós. Vamos lá. Mas durante 2 ou 3 gerações, quando fala em geração aqui, é um século, gente. Cada geração é um século. Porque é difícil quem vive mais de um século. Então, um século é uma geração. Então, quando se fala em gerações aqui, fala cada século é uma geração. É isso que nós temos que entendermos. Ainda haverá um fermento de incredulidade, que trouxemos ainda do paganismo, que unicamente o tempo aniquilará a sua marcha. Porém, será mais celere que do cristianismo. O espiritismo, claro, vem trazer todos os conhecimentos hoje do mundo espiritual e do mundo físico, todo o conhecimento da doutrina espírita. O próprio Jesus não falava? Eu tinha muitas coisas a ensinar-vos, mas não compreendereis agora. Nós não compreendemos, nem hoje ainda compreendemos direito. Imagina aquela época. E muito do que eu ensinei a essas gerações, vocês também não esqueceram. Vocês esqueceram daquilo que eu ensinei. Agora tem que vir espíritos mais adiantados junto convosco para fazer lembrar a minha doutrina. É o que está acontecendo com o espiritismo. Grandes homens estão vindo para a Terra. Crianças maravilhosas, que dando o maior testemunho da reencarnação. Criança com 4, 5, 6 anos, lembra da vida passada. Porque hoje a reencarnação, gente, é muito mais rápido. Antigamente levava séculos, às vezes, para reencarnar. Hoje não. Hoje tudo está mais acelerado. Tudo mais rápido. Nós desencarnamos, daqui a uns anos já viemos de novo. Nós não temos mais tempo a perder. Nós temos que vir aqui estudar mais, crescer mais. Eu tiro por minha causa própria. Eu, nessa encarnação, não tive oportunidade de estudar. Eu fui fazer o primário com 20 anos de idade, porque fui órfão também. Agora já me vejo na outra encarnação muito rápido. A hora que eu desencarnar, eu vou ficar pouco tempo no espaço, com certeza, nas escolas também de lá, mas logo eu venho de novo aqui para fazer umas faculdades, gente. Porque eu sei que eu tenho que me... A intelectualidade também é progresso. Se eu não fiz uma faculdade, muito da nossa geração não fez uma faculdade, pode ter certeza, meus irmãos, que todas essas pessoas da terceira idade vão voltar rapidamente para fazer estágio bem maior, dentro dos estudos aqui na Terra. Porque essa geração são muito trabalhadora. Foi uma geração muito dedicada, muito honesta, a maioria. Falta essa intelectualidade maior, que nós vamos adquirir na próxima encarnação agora. Por isso não podemos desanimar. Eu já me vejo com a pastinha na mão, indo para a escola bem novinho, para me fazer essa faculdade, que tanta falta está me fazendo. E todos nós vamos crescer nesse sentido. É isso que Jesus está aguardando de nós. Assim será o Espiritismo. Ele progride muito mais rápido, durante 2 ou 3 gerações. 2 ou 3 gerações, é lá para os 300 anos, né? Levou milênios para chegar aqui. Agora, diz 200, 300 anos, nós vamos evoluir, crescer, o que não fizemos nos milênios, gente. A tecnologia está aí, para dar todo o suporte para nós. Todos os esclarecimentos que nós vamos precisar. Grandes homens trabalhando na parte científica, dia e noite quase, descobrindo maravilha dentro da própria lei da natureza, que vai nos favorecer. Ainda haverá um fermento de incredulidade, com certeza, que unicamente o tempo aniquilará. Só o tempo. Nós vamos evoluir só com o tempo. Porque o Espiritismo, a doutrina, não promete salvação para ninguém. Promete trabalho, dedicação, estudo, esforço próprio. Isso sim, não salvação fácil, não vender salvação. Porque a salvação é uma conquista individual de cada ser humano na face da Terra. Por isso que nós vamos levar milênios para atingir o nosso reino angelical. Deus tem pressa? Não. E nós também. E não vai nós cobrar de nós uma coisa que nós não temos condições de fazer. Ele sabe o tamanho espiritual que nós somos. Ele sabe o tempo que nós vamos levar para um dia alcançar uma perfeição. Porque alcançar a salvação
Salvação é uma palavra muito simples, né? É muito simbólica, porque salvação é a perfeição, perfeição intelectual e moral, que se conquista só com os séculos e milênios. Não podemos iludirmos a nós mesmos e nem iludir as pessoas, que existe um céu fácil. Isso é conquista já, do dia a dia, né? Então vamos lá. Unicamente o tempo aniquilará a sua marcha, porém será mais celere, mais rápido que do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. Vejamos bem. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo tem que edificar. Nós vamos trabalhar em cima da doutrina do Cristo, que é muito mais fácil. Mas o cristianismo nascente veio destruir o paganismo, que era muito mais difícil. Pessoas enraigadas, brutalizadas. Como era difícil, só o tempo, os milênios mesmo, e o século que ia conferir esse progresso para todos nós. Essa é a grande verdade. O Espiritismo e o progresso. Na pergunta 798. O progresso como uma lei natural em todos os mundos, veja bem, em todos os mundos, se encontra intimamente ligado à doutrina dos espíritos superiores. O Espiritismo nada mais é do que a feição divina do progresso, a trazer para a humanidade o progresso da vida, a própria felicidade. A doutrina vai ensinar nós a aprendermos, trabalharmos para ser felizes. Convém que todas as criaturas da terra, principalmente as que começam a acordar do sono da ignorância, estamos acordando ainda, gente, estamos dormindo muito profundamente ainda, do esclarecimento espiritual, observem as leis naturais e veja que o Espiritismo reflete perfeitamente o cristianismo. Autêntico e belo e maravilhoso, fantástico, indescritível, a doutrina espírita, porque é o verdadeiro segmento e a continuação da doutrina de Jesus. Não nem uma vírgula, nem um tio. Quem quer se aperfeiçoar tem que seguir o mestre, tem que seguir o roteiro do seu evangelho. O cristianismo, desdobrando conhecimentos, essas que libertam todas as criaturas das paixões inferiores. Nós temos muito mais paixão do que amor. Nós temos muito mais instinto animal hoje do que amor. Por isso que ainda nós estamos sofrendo tanta doença, tanta dor, tantas decepções. Por quê? Nós agimos muito mais pelo instinto do que pelo amor. A doutrina dos Espíritos certamente que tornará a crença comum de todos os povos, por refletir com realismo e perfeição os mesmos preceitos de Jesus. E ainda mais, o seu progresso é mais rápido do que foi o cristianismo, por ter vindo na época diferente, onde a própria ciência o ajuda pelas suas descobertas. O que está acontecendo? Ela terá de sustentar muitas lutas, pois terá contra nós muita injúria, né? Muitas injúrias distorcidas e perseguidas. Vão distorcer as verdades e perseguir as verdades ainda. Por vezes, até algum dos profidentes do nosso meio. Até no nosso meio ainda nós temos dificuldade. Quantos pensamentos que a gente tem e o meio ainda não corresponde? De jeito nenhum. Porque nós não sabemos, cada um de nós tem uma idade. Às vezes nós temos dentro da própria doutrina. Muito não concordam com o pensamento que a gente tem. Graças a Deus que hoje nós temos a tecnologia que está nos ajudando. Nós podemos hoje ser mais livre para espalhar a semente de Jesus sem muita cobrança. Porque a cobrança tem que vir de dentro de nós, não dos outros, das outras pessoas. Que desconhece, veja muita pessoa que trabalha conosco,
que desconhecem o amor e desconhecem as leis morais e os mandamentos da lei de Deus. Ainda criticam muitas pessoas que têm esse conhecimento. Porém, ela vencerá todos eles, essa doutrina fantástica, porque se encontra assentada na lei natural do amor. Nós temos a lei fantástica que Jesus ensinou, que é a lei do amar uns aos outros. O Espiritismo espalha por toda parte a fraternidade, com certeza, o que mais está faltando no planeta. Mesmo que toda a humanidade queriam deturpar essa doutrina de luz, tudo só criticava. Os médios no cristianismo do passado eram chamados de bruxos, feiticeiros, argoreiro, tudo de ruim. Eles botavam em cima dos médios. E quem que eram os médios? Que falavam com nossos irmãos do mundo espiritual. E o mundo espiritual falava conosco aqui. Sempre existiu, desde que existiu o homem na Terra, esse intercâmbio. Mas sempre foi muito apedrejado. Indo para as fogueiras, pelos calabouços, por tantas prisões, porque nós pregava a caridade, o amor do próximo. Não é? Aprendemos com Jesus a dividir as coisas com todos, se fosse possível. Né? Em toda a humanidade, queria sempre contradizer a doutrina e derrubar essa doutrina. E nunca conseguiram, e jamais. Não o conseguirá, porque ela não é dos homens. A doutrina não é dos homens, é de Deus, de Jesus e dos espíritos superiores. Aciona pelos agentes de Deus. É acionada, né, explicada, desenvolvida pelos espíritos, os agentes de Deus, e por ordem dele, que ela serve de ar espiritual para que lhe respire. É o ar moral, que igualmente inspira a ciência, para que a fé não seja prejudicada. Porque a ciência levou muito tempo para se reunir com a religião. Eu vou ler mais um trechinho que não dá tempo. O Espiritismo também obedece ao tempo para a vida, a maduração, da maduração, do tempo. Amadurecer. O fruto só fica bom quando amadurece. Foi o que aconteceu. Enquanto o cristianismo gastou quase mais de 2000 anos para percorrer o mundo, a doutrina dos Espíritos, revivendo Jesus, faz essa viagem em menos de 300 anos. Os Espíritos se manifestam em toda parte hoje. Vai levar a doutrina de Jesus em todos os cantos do planeta Terra. É muito mais rápido agora. Por mais da mediunidade, com certeza. Veja, hoje, com 200 anos, 300 anos, nós vamos fazer mais que 1000 anos que nós levamos para conquistar esse progresso. Quando os meios que a própria ciência, na força do progresso, mostra ao mundo, que está mostrando a tecnologia, o primeiro destruir, enquanto o segundo só edificar. A primeira fase do cristianismo tinha que destruir o paganismo. O Espiritismo veio edificar o cristianismo, é muito diferente. As perseguições, no princípio, foram muitos, e Jesus havia predito, anotado por João no capítulo 16 e versículo 3. João nota esse progresso. Isto farão que não desconhecem o Pai. Isso farão não desconheça o Pai e nem a mim. Que não desconheça a Deus e nem a mim. As perseguições da doutrina espírita existem, porque os contraditores, os negadores, desconhecem o seu objetivo, que vem pela força do amor, ajudando os próprios críticos. A doutrina veio para ajudar eles também. Ajudar eles mesmos, a toda a humanidade. Ela tem a força de levantar na terra as velhas religiões, que perderam o fio
que as liga ao mundo espiritual e pelo processo da mediunidade educada com Jesus, elas voltarão a novamente juvenescer, dando aos seus seguidores novos dias, novas vidas e nova fé nas promessas do Senhor, à luz dos conceitos do Espiritismo, que é a força divina, na vivência da humanidade. Eu não falei que o maior obstáculo para a nossa evolução foi a nossa incredulidade na comunicação dos espíritos? Eu não falei que as comunicações existem desde que existiu o homem na Terra? Desde o tempo de Adão e Eva já existiam as comunicações, todos os tempos da Terra. Mas nós sempre fomos contra. Não aceitávamos de jeito nenhum. O homem não pode falar com os espíritos. Não pode falar com os espíritos se você não tiver um esclarecimento de amor. Daí você não se entende nem com os espíritos, nem com os homens que estão encarnados. Por isso que existe tanta intriga. Porque nós não aprendemos a amarmos ainda as coisas de Deus. Jesus sempre foi ofendido. A sua posição não é de ofender. Sempre ofendeu, mas nunca ofendeu. Quem revida o insulto em seu nome estava em situação pior do que os contraditores, porque os primeiros não conheciam a verdade, enquanto os segundos sabiam da força do perdão, quanto a caridade e o amor. Então, no início, as pessoas eram brutalizadas, não entendiam essa parte espiritual, que até hoje ainda tem muitas pessoas que nem acreditam nas comunicações, que os nossos entes queridos estão aqui se comunicando conosco diariamente. Mas vai botar na cabeça do povo. Não, morreu. Que morreu? Jesus não ressuscitou o terceiro dia mostrar para nós que não existe a morte? Que no terceiro ressuscitou foi comer pães e peixes com os apóstolos por 40 dias, depois que ele ressuscitou, mostrando para nós que a morte não existe. Ele é o exemplo. Ele é o nosso guia. É o nosso modelo. Nós não podemos negar a imortalidade da alma. Jesus veio mostrar para nós. Rasgar, né? Esse mal entendido e trazer a grande luz da imortalidade para todos nós. Nós somos eternos, gente. Nós vamos viajar com nossos entes queridos por muitos séculos, talvez milênios, juntos, aqui no mundo espiritual, porque as famílias não se desintegram, os espíritos não se desintegram, a matéria sim se desintegra e se desfaz, mas o espírito não. Os espíritos que temos juntos, nós vamos viver por muitos séculos juntos ainda. Por isso que o amor, quanto mais nós crescemos no amor, esse laço mais coeso fica, mais forte, que não vai se quebrar, porque tem que dar continuidade. Para um dia nós chegarmos nessa perfeição maior, que é o método, que é a vontade de toda a humanidade. Quem não almeja ser feliz no futuro? Todos nós queremos. Todos nós queremos ser felizes. Todos. Independente de raça, cor. Nós somos irmãos, gente. Vamos parar com esse negócio de só criticar um outro. Vamos dar as mãos uns aos outros. Daí sim nós vamos viver felizes. Porque nós não temos mágoa, não temos rancor, não temos inveja, não temos arrogância. Nós vamos vencendo tudo isso. Isso é o inferno que está dentro de nós, que nós temos que vencer para alcançar o reino dos céus. Aonde? Dentro de nós. Esta é a proposta. Esse é o projeto de Jesus na Terra. Sede felizes. Francisco de Assis nos ensinava a amar para ser amado. Se nós nunca amar ninguém, vamos querer ser amado por quem? Amarmos uns aos outros para ser amados também. É doando que se recebe. Se nós nunca doemos nada para ninguém, queremos receber o quê? De quem? Ninguém vai doar nada para nós. Nós nunca doemos nada para ninguém. É dando que se recebe, gente. É amando que seremos amados. E é perdoando que seremos perdoados. Se nós nunca perdoamos o nosso irmão, como é que nós queremos o perdão deles? Como é que queremos o perdão de Deus? Pai, perdoa minhas dívidas, Pai. Perdoa minhas ofensas.
assim como tenho perdoado os meus devedores, assim como tenho perdoado aqueles que me ofenderam. Mas eu não perdoo que me ofenderam. Eu carrego essa mágoa, esse veneno terrível que destrói nós por dentro, contamina a nossa alma. Enquanto nós não tiver vontade imensa para vencermos e botar em prática essas 3 frases de Francisco de Assis, jamais nós vamos ser felizes, nem aqui e nem no mundo espiritual, porque nós vamos contar com os mesmos que vivemos aqui. Que a paz esteja conosco, que Deus abençoe a todos, que a paz de Jesus esteja em cada família na face da terra, em cada coração humano, em cada espírito que está vivendo na cidade, que são nossos irmãos também, são filhos de Deus como nós somos. Muito obrigado, uma boa noite a todos, um beijo no coração de todos, e muito obrigado, Senhor.